Lucas capítulo 12, versículo 42. Você que está nos assistindo de casa. Lucas capítulo 12, versículo 42. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela graça que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela oportunidade que nós temos em te servir. Obrigado pelo teu amor, Deus. Quantos acharam aqui? Amém? Lucas 12, 42. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Semana passada eu falei sobre o poder de Deus, a manifestação, de nós vemos a manifestação do Senhor. E uma das coisas que nós temos ensinado aqui na Deus Provedor é sobre aprendermos a viver nos dois mundos. E entender que o cristão, ele sabe se mover tanto no natural quanto no sobrenatural. Amém? E uma coisa não anula a outra. Na realidade, elas se completam. Então, quando nós entendemos esse princípio no reino de Deus, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. E em Lucas 12, 42, Jesus conta uma parábola falando sobre os seus servos. E os discípulos perguntam para quem que era aquela parábola. Se era apenas para a multidão ou se era para eles. Jesus responde no versículo 42, o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor delega o cuidado dos escravos da casa, para lhes dar a porção de alimento no tempo certo? Irá bem o servo que por encontrado realizando o seu trabalho quando o dono da casa chegar. Sim, eu lhes digo que ele o encarregará de tudo o que possui. Mas se o servo disser a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então começar a bater nos servos e nas servas, e comer e beber e embriagar-se, então o seu senhor virá em um tempo em que o servo não esperava por ele, em uma hora que ele não sabe, seu senhor o partirá ao meio e colocará com os infiéis. O servo que sabia a vontade do Senhor, mas nada fez, nem agiu de acordo com ela, será açoitado com muitas chibatadas. Entretanto, aquele que merece o castigo, mas não sabia, receberá menos chibatadas. Daquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais pedido. Amém? Pai, nós oramos pelo teu nome, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de servir o Senhor, ó Pai, de aprender mais de Ti. Espírito, o Senhor é tão bem-vindo nesse lugar. Nós te bendizemos, Senhor, e aprendemos a nos movimentar contigo. Nós aprendemos a caminhar na Tua realidade, em ver o poder que o Senhor tem liberado nos nossos corações e nas nossas mentes. Quem se assemelha a Ti, ó Pai? E quem pode fazer as obras que o Senhor faz? Quem pode fazer os feitos de justiça, os feitos de poder, a manifestação do Teu reino? Nós o bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu quero hoje compartilhar um princípio no reino de Deus. Existe um princípio que eu tenho observado em toda a palavra, que é o princípio da administração. Na realidade, Deus ama delegar a autoridade. Está no coração de Deus delegar a autoridade. Ele ama colocar seres e pessoas responsáveis por determinadas áreas no qual Ele criou. Então, quando Deus cria a terra, Ele simplesmente coloca o homem sobre governo da terra. Para quê? Deus queria que o homem administrasse a terra. Quando Deus nos dá algo, Ele coloca nas nossas mãos. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu, amém? Aquilo que está nas nossas mãos foi o Senhor que colocou nas nossas vidas. E o que o Senhor espera de nós, que nós administremos aquilo que Ele colocou. Uma das traduções dessa palavra administração, ou administrador na Bíblia, no grego, significa aquilo que é útil, aquilo que é frutífero, ou aquele que é rentável. Quando Deus nos chamou, todos nós temos a unção, um chamado do Senhor, todo ser humano, para administrar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E é interessante quando você observa algumas parábolas de Jesus, você vai perceber que Jesus se compara como um rei, mas ele tem ao seu lado um administrador que faz certas coisas. Ele tem administradores ao seu redor. Por isso que quando o Senhor nos chama, Ele coloca nas nossas mãos algo poderoso e nos chama para administrar aquilo.
E é na administração daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, no qual nós desenvolvemos a nossa capacidade. O nosso potencial é liberado. Todos nós somos chamados para ser administradores, ou melhor, mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Pode parecer simples, pode parecer pouco, mas na realidade vale muito. E o Senhor ensina, Ele está mostrando um princípio no reino sobre administradores. Ele está dizendo: o servo administrador que eu deixo encarregado dos outros servos. É um princípio no reino de Deus, goste você ou não. Naquilo que tange as coisas do homem, Deus não trata diretamente. Ele envia administradores. E é interessante observarmos que até na Bíblia, na maioria das vezes, principalmente no Antigo Testamento, no qual nós ouvimos falando, e o Senhor disse, todos os judeus sabem, aqueles que estudam um pouquinho mais da palavra entendem, que não foi Deus que disse diretamente, foi o anjo do Senhor que disse. Ou seja, Deus fala, dá uma mensagem, o anjo vem do céu e traz uma mensagem. Deus coloca anjos responsáveis, Deus sabe trabalhar em time, Ele sabe trabalhar em grupo, Deus sabe delegar a autoridade, Ele não tem problema de ver as coisas. Deus não está presente fisicamente em todas as batalhas, Ele não precisa estar. Ele criou anjos para isso. É o coração de Deus. Vocês estão comigo ou não? É o coração de Deus em que nós entendamos que nós somos, em primeira instância, administradores das coisas aqui. Tudo que Deus coloca na nossa mão, nós somos chamados para ser administradores. Tem alguns princípios da administração que é interessante que nós vamos entender. Administradores não são donos. Administradores não gastam como querem, como se não fossem prestar contas. Administradores são responsáveis por algo e eles sabem que um dia aquele que confiou a autoridade vai pedir contas. E a Bíblia nos ensina tanto esse princípio. A Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor. E aquilo que nós fazemos aqui na terra, tudo aquilo que nós fazemos, Deus fala inclusive para Noé, Ele fala: olha, eu vou cobrar todo o sangue derramado inocente, seja de homem ou seja de animal. Por que Deus pode fazer isso? Porque Ele é o dono. E como dono Ele tem responsabilidade. Salmo 24, a terra pertence ao Senhor e tudo que nela existe. Tudo que existe na terra não pertence aos homens, pertence a Deus. Nós somos administradores. Amém? Nós somos administradores daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E por que isso é importante nós temos em mente? Porque é um princípio importante no reino de Deus. É um princípio que vai nos ensinar a valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Aquilo que Ele coloca nas nossas vidas. E todos nós temos algo de Deus que o Senhor colocou nas nossas vidas. Todos nós temos alguma coisa que o Senhor deu a nós e Ele espera com que nós desenvolvamos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Você já parou para pensar que quando Deus cria Adão, Deus não dá uma cama para ele? Deus não dá um carro. Na realidade, Adão só recebe roupa depois do pecado. E por que Deus não dá nada para ele? Porque Deus esperava que Adão, no potencial que Adão tinha, Deus esperava que Adão descobrisse e criasse. Nós entendemos milagre da forma em Deus, o gênio da lâmpada. Como que os irmãos oram por milagre? Muitos irmãos eu vejo orando por milagre. Eu já orei assim: Senhor, o Senhor pode usar alguém rico para me abençoar. Eu posso acordar amanhã com 1 milhão na minha conta. Eu vejo pessoas orando desse jeito. E elas não entendem que Deus não quer transferir 1 milhão para a sua conta. Deus quer te ensinar o princípio e o propósito para ter 1 milhão, por exemplo. Mas o que o Senhor está nos ensinando na Bíblia é, se aquilo que nós temos, nós somos chamados para administrar e servir, para que quando chegou na nossa mão era de uma forma, mas quando passar por uma outra geração, quando sair das nossas mãos, era melhor. Por quê? Porque nós somos bons administradores. Nós vemos isso nos talentos. Nós vemos isso naquilo que o Senhor confia nas nossas vidas. O apóstolo Paulo entendia isso claramente.
ele fala algo bem interessante, ele fala, olha, a graça de Deus em mim, ela não foi em vão. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, para que a graça de Deus em mim não se tornasse infrutífera. Talvez alguns de nós, ouça o que eu vou dizer aqui, você pensa o seguinte, eu gostaria de ter o que o apóstolo Paulo teve. E Deus fala assim, eu te dei muito mais. Então qual foi a diferença do apóstolo Paulo? Bom, ele soube utilizar e administrar aquilo que Deus colocou na mão dele. E eu observo que a maioria dos cristãos, a maioria de homens e mulheres no reino, eles têm qualidades, eles têm um chamado, eles têm um potencial, só que, número um, eles não entendem que eles não são vítimas, e eles não entendem que eles são agentes daquilo que Deus deu para eles. Eles não são a vítima das circunstâncias. Eles não entendem, eles falam, Deus, está tudo difícil ao meu redor, está tudo muito complicado, é um inimigo, é uma luta espiritual, é o capeta. Não é o capeta. É a nossa má administração. Vou te dar um princípio aqui, bem melhor para você. Deus esconde os seus recursos dos maus administradores. Não é tranca-rua, não é Zé Pilintra, não é macumba, não é inveja. Tudo que é má administrado, Deus esconde os recursos. Porque Deus não aceita desperdício de nada daquilo que Ele criou. Vocês estão comigo ou não? Olha que interessante. Jesus podia multiplicar pães e peixes todos os dias. Jesus multiplica os pães e os peixes e vê o que sobrou. As pessoas comeram até dizer chega. E aquilo que sobrou, Jesus manda recolher. Ele não fala, gente, joga fora. Se a gente quiser, amanhã tem mais. Não, ele manda recolher. Jesus fez algo com aquele pão, ele fez algo com aqueles peixes que sobraram. Porque existe um princípio no reino de Deus, onde nós não desperdiçamos nada. E muitos irmãos não entendem que o primeiro nível de administração é aquilo que nós já temos. Deus não vai te dar nada daquilo que você pede. Ele vai te dar aquilo que você está pronto para administrar. Às vezes nós pedimos, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, e Deus fala assim, cara, eu vou te dar, você vai morrer. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. O Senhor quer nos dar aquilo que nós estamos prontos para administrar. Está comigo ou não? Aquilo que nós estamos preparados para. Então, a oração que nós devemos fazer, na verdade, não é apenas uma oração com a boca, ou um desejo grandioso que nós temos no nosso coração, mas a oração que nós devemos fazer é, Deus, me prepara. Deixa eu alargar minhas tendas. Deixa eu expandir meus horizontes. Deixa eu pensar diferente. O que é que está na minha vida, nesse exato momento, que pode bloquear o chamado que Deus tem para mim? Eu percebi, eu tive uma oportunidade de acompanhar alguns pastores brasileiros nos Estados Unidos. E eu fui a muitas igrejas, conversando com pastores, aconselhando pastores. Eles vinham, pediam ajuda, falou, Heber, é muito difícil o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos passando por fases difíceis, as pessoas não fixam. E eu comecei a acompanhar algumas dessas igrejas. Eu comecei a acompanhar alguns desses pastores e ia lá e observava como eles lidavam com as pessoas. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que não faltava gente boa, mas faltava a capacidade desses pastores de utilizarem aquilo que Deus estava dando para eles. O que significa isso? Preste atenção. Significa que, às vezes, chegava alguém que eles oraram tanto para Deus trazer, mas essa pessoa era tão imponente e tão boa de serviço que ameaçava os pastores. E ao invés de celebrar o que eles tinham, o que essas pessoas tinham, o que eles começavam a fazer? Competir com elas. Eles destruíam os recursos. Porque quando você não está capacitado para administrar coisas novas e boas que Deus está te dando, você vai ser aquele que destrói os recursos. Quantas pessoas chegam, pastor, eu quero casar, casam e não dão conta. Por que não dão conta? Porque não sabe administrar o casamento, não sabe administrar a família, não querem aprender. E o Senhor está dizendo, se você não aprender a administrar,
você vai perder até aquilo que eu te dei. E Jesus ensina alguns princípios fora do comum. Um dos princípios mais interessantes que Jesus diz, ele diz o seguinte, é um princípio universal, tá, querido? Não é só cristão. O princípio é algo que se aplica a qualquer lugar. Jesus diz, aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E qual é o contexto que Jesus conta? Um dos contextos que Jesus conta, essa parábola, é o contexto dos talentos. Um recebeu 1, outro recebeu 5, outro recebeu 10, mais ou menos isso. E o que recebeu 5 multiplicou para 10. O que recebeu 10 multiplicou para 20, por exemplo. E o que recebeu 1 escondeu. Então Jesus vem, o Senhor vem e começa a pedir contas. E ele pede conta. O que tinha 10 multiplicou para 20, por exemplo. O que tinha 5 multiplicou para 10. E o que tinha 1 escondeu, e ele vem com desculpas. Deus jamais vai aceitar desculpas daquilo que ele colocou nas nossas mãos. Porque ele sabia exatamente a capacidade que nós tínhamos com aquilo que ele colocou nas nossas mãos. E ele conta uma desculpa e Jesus fala, você é um mau administrador e você é infiel. Você não merece ter as coisas. Eu vou tirar de onde você tem e vou dar para aquele que tem. E aí alguém fala assim, mas Senhor, ele já tem 10. E ele fala, porque aquele que tem mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É um princípio no mundo. É o princípio no mundo. E os empresários sabem disso. Eles conhecem esse princípio. É interessante observando, vou te dar um exemplo na parte financeira. É interessante observar, perguntaram uma vez para o Ronaldinho, um gaúcho, e falou, Ronaldinho, agora que você está rico, com o que você gasta dinheiro? Ele falou, cara, não tem muito o que gastar. Eu dou, aproveito e faço caridade. Mas por quê? Não, bom. Antigamente eu tinha um sonho de comprar uma roupa. Hoje, se eu entro na loja da Nike, a Nike fala, Ronaldinho, você não precisa pagar nada aqui. Pode levar as roupas que você quiser. Eu entro numa loja para comprar um carro, na concessionária, o cara fala, Ronaldinho, deixa eu só tirar uma foto com você. Não precisa comprar esse carro, você pode levar o carro. Eu vou ao restaurante comer, o cara fala, Ronaldinho, você não precisa pagar nada no restaurante, eu pago para você. Que princípio é esse? Quem tem, mais lhe será dado. Mas não tem tanta gente passando fome no mundo? Jesus ensina uma realidade, querido, não aquilo que nós gostaríamos que fosse. Esse é um princípio. E o princípio de Deus é, se você administrar aquilo que eu te dei, eu vou multiplicar, eu vou colocar mais coisas na sua mão. Se você administrar bem aquilo que eu te dei, olhar para tudo que eu coloquei, querido, o que Deus te deu? Quais são os recursos que colocou na sua mão? Qual é a família que Deus te deu? Quais são os dons que Deus te deu? As conexões. E a pergunta que eu faço é, como você as administra? O conhecimento que Deus te deu, o que você faz com aquilo? Como você utiliza? É frutífero? Todas as áreas da sua vida são frutíferas? Tudo aquilo que você colocou a mão é frutífero, dá certo, prospera. Você cuida bem daquilo e aquilo é bem administrado. Éber, aquilo que está no meu domínio está bem administrado. Deixa eu falar algo para você. Deus vai prosperar o seu domínio. Se aquilo que você tem, que Deus colocou na sua mão, está bem administrado, Deus vai prosperar. Se Deus te dá um conhecimento e você utiliza aquele conhecimento, aquela revelação para abençoar, Deus te dá mais. Se você utiliza aquele outro conhecimento para abençoar mais pessoas, Deus te dá mais. Se você sabe utilizar os recursos que Deus colocou na sua vida, Deus sempre vai te dar mais. Mas Ele vai começar na sua vida de acordo com a sua capacidade que você tem no momento. E é interessante porque uma vez eu estava conversando com o Senhor, e eu estava, Senhor, se eu tivesse
isso que essa pessoa tem. Quantos aqui já pensaram assim? Você olha para alguém e fala, rapaz, se eu tivesse essa fazenda aí, rapaz, na minha mão, se eu tivesse essa casa própria, se eu tivesse esse carro, nossa, meu sonho. Se eu tivesse essa família, se eu tivesse esse dom que esse irmão tem, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Quantos de nós já pensamos assim? Seja sincero. Um dia eu estava com o Senhor, se eu tivesse. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou, da mesma forma que você pensa, se você tivesse, alguém olha para a sua posição e pergunta, se eu tivesse na posição dele, eu faria melhor. Porque enquanto nós estamos olhando para ter aquilo que é dos outros, querendo administrar aquilo que é dos outros, na maioria das vezes nós não administramos nada que Deus colocou na nossa mão. Nós não conseguimos ver o potencial e o valor dos recursos que o próprio Deus colocou aqui, diante de nós. E aí eu observo pessoas que têm muito menos do que outras, prosperando. Deus se alegrando com ela. Por quê? Porque tudo que coloca na mão dela, ela sabe administrar. Ela busca a sabedoria dos céus. Deus te deu os seus filhos para administrar. Deus te deu um casamento para administrar. Deus te deu a sua família para administrar. Deus te deu dons para administrar. Querido, tem coisa que você não tem e tudo bem. Aquilo que você não tem, não fique triste com isso. Mas administre aquilo que Deus já te deu. Faça daquilo que Deus já te deu algo frutífero, algo rentável, algo que gera, que é útil para a humanidade, que é útil para você, que é útil para o reino de Deus, e aí sim o Senhor vai te dar mais. E o Senhor tem falado conosco assim, eu não posso te dar mais. Eu falo, Deus, o que foi? É uma guerra espiritual? É uma potestade? É uma maldição familiar? Deus fala, não tem nada disso. Sabe por que eu não posso te dar mais? Porque você nem está utilizando nem 10% daquilo que eu já te dei. E o que eu tenho observado é o Senhor falando conosco assim, Deus, eu não quero mais nada novo. Eu quero apenas começar a administrar e cuidar bem daquilo que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Ser feliz com aquilo. Quero administrar bem, usar bem para o teu reino em todas as áreas, em todos os momentos. Eu quero gerenciar aquilo que o Senhor colocou na minha vida. A partir disso eu quero ver a multiplicação. Querido, quando você começa a fazer isso, vai chegar um tempo no reino de Deus em que, se você tinha 5, Deus vai olhar para você e vai te dar 10. Aí Deus vai ver como você age com os 10. Se você conseguir agir bem com os 10 e multiplicar para 20, ficar bem com os 10, Deus vai falar, eu vou te dar 20. E Deus começa a aumentar aquilo que você tem. Porque Deus ama a administração, Ele ama com que nós utilizemos bem todo o potencial que nós temos. Vocês estão comigo ou não? Amém? Então o que o Senhor colocou nas nossas mãos? Como nós administramos aquilo? A palavra de Deus fala, quem é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Em meus anos de pastoreio, eu descobri algo bem interessante. Toda pessoa, descobri na pele isso, que às vezes Deus fala, mas a gente não ouve, não é? Toda pessoa que não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Vou de novo. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se você não é fiel no carro simples que Deus te deu, para que você vai pedir 5 carros? Se você não é fiel com uma igreja pequena, se você não é fiel numa função simples que Deus te deu na igreja, se você não é fiel, querido, fiel não é a pessoa que faz de vez em quando. Não é a pessoa que faz quando sente, quando arrepia, quando treme. Não, a fiel é a pessoa que faz mesmo não querendo fazer. Ela é constante, ela continua, ela é perseverante, ela é fiel. Ela é fiel mesmo quando tudo indica para ela não fazer. Isso é ser fiel. E Deus está falando o seguinte, eu estou olhando, não naqueles que têm muito, mas eu estou olhando naqueles que têm pouco, para confiar o muito. E a pergunta é, o que nós fazemos com o nosso pouco? Eu conheci um homem, chamado Robert Liardon.
E um dia eu fui apresentar ele para os meus pais. O Robert escreveu o livro Generais de Deus. Vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo inteiro, os seus livros. E o Robert é um cara incrível. Um cara jovem, que antes dos 50 já tinha escrito mais de 50 livros. Eu fico imaginando como que um cara é uma máquina de escrever. Um dos caras mais simples que eu conheço. Extremamente conhecido nos Estados Unidos, fora, no mundo inteiro. Eu fui apresentar ele para o meu pai. Meu pai foi aos Estados Unidos, eu falei, pai, eu quero que você senta com o Robert, você e minha mãe, eu quero apresentá-los para o Robert. E eu perguntei, aí meu pai perguntou para o Robert assim, o que você faz, Robert? Ele trouxe a resposta mais interessante que eu achei na vida. Ele falou, sabe o que eu faço, pastor? Eu sou contador de história. E com esse dom, Deus me levou para o mundo inteiro. Eu já viajei em mais de 156 países, contando história, escrevendo livros. Imagine, você chegar para o seu pai há, sei lá, 50 anos atrás, há 40 anos atrás, e falar, pai, eu quero ser um contador de história. Esse ser contador de história que sustenta a família dele inteira. Sustenta a mãe, sustenta a irmã, sustenta várias pessoas ao redor dele. Ele conta história. Ele falou, eu sou um contador de história. Eu achei interessante ele contar isso. Mas ele é um contador de história fiel ao propósito, porque ele tem um chamado de Deus. E os livros dele ajudaram muitas pessoas, nos ajudaram. Nós estudamos na Escola Crescer, simplesmente contando história. Talvez ele sempre fala, ele estudou a história de muitos homens e mulheres de Deus, e ele fala, cara, como eu gostaria de ter a unção da Catherine Kuhlman. Como eu gostaria de orar como Kenneth Hagin. Como eu gostaria de fazer assim, assim, assim. Mas Deus me chamou para contar a história deles. E Ele me honra contando a história deles. E o Senhor me leva para o mundo inteiro para contar histórias. Talvez você acha que aquilo que Deus colocou na sua mão é insignificante. Mas olha tudo que Deus colocou na sua mão. Olha tantos talentos. Olha a responsabilidade. Mas Éber, fulano de tal, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Cada um tem uma história. Comece pela sua. Para de se preocupar com a vida dos outros. Tem gente que quer administrar a vida dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Cada um vai prestar conta daquilo que Deus deu para ele. Cuidar da vida dos outros, da administração da vida dos outros, é gastar energia naquilo que não pode ser mudado. Mas você pode cuidar daquilo que Deus te deu. Daquilo que Ele confiou nas suas mãos. Tem coisa que você nem pediu a Deus, mas Ele colocou nas suas mãos, é ou não é? É mais do que você pediu a Deus. Sabe por quê? Porque Deus acredita que você é capaz de fazer aquilo que Ele colocou na sua mão, multiplicar. Agora, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, Ele nos dá um tempo. Deus não espera com que aquilo que nós recebamos hoje, amanhã já se torne frutífero. Ele espera com que, de acordo com o tempo, nós possamos fazer algo com aquilo. Seja, Deus nos cobra, seja para nos promover ou para tirar de nós. Porque aquilo que nós não administramos corretamente, de acordo com aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele espera de nós, o Senhor transfere isso. Eu ando fazendo algumas perguntas para o Senhor, eu falo, Senhor, por que da maioria dos bilionários do mundo, ninguém é crente? Vocês nunca pararam para pensar? Não tem um crente. Deus não colocou um crente. Aí o Senhor começou a falar comigo o seguinte, sabe uma coisa, Heber? Crente não sabe administrar. Ele não sabe ser fiel. E eu observo aqui, esses muitos anos de igreja, eu observei algumas coisas. Eu vou falar em números porque é melhor, tá? Se Deus te der 100 e você for fiel no 100, Deus vai te dar 200. Se você for fiel nos 200, Deus vai te dar 300. Se você for fiel nos 300, Deus vai te dar 500. É assim que Deus trabalha, certo? E Deus vai testando na nossa vida o limite da nossa fidelidade. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele vai testando na nossa vida o limite da nossa fidelidade.
Quando nós deixamos de ser fiel naquilo, vamos supor que você até o 100, até o 500 é o seu limite. Quando você chega a 500 e você não consegue mais ser fiel ali, muitas vezes Deus não vai tirar aqueles 500, você vai ficar com ele por muito tempo. Mas Deus não vai te dar 600, não vai te dar 1000. Então eu percebi algumas coisas. Quantas pessoas solteiras são fiéis ao Senhor? Começou a namorar, desaparece. E quando é que elas voltam? Quando o namoro termina, porque não vai para frente. Solteiras fiéis, namorando, desaparece. Solteira, aí algumas pessoas já começam a melhorar. Namorando, continua firme. Casam, desaparecem. Quando é que elas voltam? Quando o casamento está com problema. Eu já vi que tem pessoas que só oram quando o casamento está com problema. Qual que é o problema disso aqui, Heber? Bom, o problema é o seguinte. Se você não é fiel nesse casamento, sem problemas, você não vai poder deixar um legado para os seus filhos para ter um casamento melhor. Porque depois de um casamento sem problemas, Deus quer te dar uma criação de filhos. E tem gente que depois que tem filhos, fala, agora não faça a obra. Agora não vou fazer as coisas de Deus, porque está sempre esperando algo. Ele começa a criar desculpas, e Deus não prospera ele não avança. É por isso que eu vejo pessoas, nesses anos de crente, muitas pessoas, querida, eu não posso fazer nada. Na realidade, como pastor, já tentei fazer muita coisa, eu não posso fazer nada. É uma decisão nossa, é algo que nós temos que decidir fazer. E nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude. Eu observo que essas pessoas chegam num certo nível, e elas não querem mudar, elas falam, cara, tá bom aqui, mano. Aí Deus fala, mas o que eu tenho para você é mais. Aprenda a sacrificar isso, aprenda a utilizar isso. Aprenda a fazer para o reino de Deus, seja fiel, porque o que eu quero dar para você é mais. Então essas pessoas chegam nos filhos, elas param a obra, param tudo que elas têm, o casamento delas se torna um antro de idolatria. Deixa eu falar aqui para vocês aqui, casados. Sabe por que a maioria dos problemas dos casados é idolatria? Principalmente mulheres, eu vou falar isso em nome de Jesus. Mulheres, parem de idolatrar os homens. Eu não sei o que acontece com certas mulheres. O homem vira Deus. Se o marido está bem, não ora. Mas se ele começa a dar problema, Senhor, vou ser fiel dessa vez, agora eu vou fazer, agora eu vou acontecer. O que é isso? É sinal de idolatria. Você observa os ídolos da pessoa de acordo com o vento que está de acordo na vida dela. Tem gente que o ídolo é finanças. Está tudo ruim financeiramente. Ou ele afasta de Deus, ou ele fica próximo. Mas no fundo, o dinheiro é a idolatria. Tem gente que quer saúde, tem gente que quer poder, tem gente que quer o casamento. E aí ele chega no nível, Deus fala, eu te dei um casamento, agora eu quero te dar filhos abençoados. Mas seus filhos precisam ver que você me serve. Eles precisam ver que você está fazendo na minha vida. Aí a pessoa, não, agora eu vou só cuidar dos meus filhos, essa é a obra, esse é o que eu quero fazer, quero aproveitar o máximo possível. Aí Deus fala, eu quero que você faça mais coisas, eu quero que você mostre para os seus filhos. Não quero fazer. O que acontece? Anos depois eles têm que voltar na igreja, pedindo ajuda, porque agora os filhos estão num caminho completamente diferente daquilo que eles pediram. Sabe quantos casos eu pego assim? Muitos. É engraçado porque algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Heber, o que acontece na sua igreja? Eu vejo muitas pessoas prósperas na sua igreja, financeiramente, eu falo assim, a maioria chegou pobre. A maioria chegou pobre. Eu falo, por quê? Porque chegou pobre. É a vida. Então o que aconteceu? Eu falo, olha, eles aprenderam a orar, aprenderam a ver milagre e aprenderam a crescer com o Senhor. Mas eu venho observando, por exemplo, tem pessoas que chegaram à nossa igreja, que quando eles vieram para a igreja, eles ganhavam R$300 de salário. Na época que o salário mínimo era R$300, eles ganhavam R$300. Era o que Deus fez na vida deles. E eles eram fiéis nos R$300. Oravam, buscavam. Aí Deus começou a prosperar, eles começaram a passar em concursos, começaram a comprar coisas, Deus começou a prosperar. Aí eles mudam de um salário de R$300 para R$10 mil. Imagine isso há 20 anos atrás. O que eles fazem com esses R$10 mil? Somem, desviam.
Não oram mais. Chegaram na posição onde eles queriam. O que Deus não pode fazer? Deus não pode dar mais. Porque aquele é o limite. E a pergunta que Deus está fazendo para nós é: qual é o seu limite? O que eu te dei que te estagnou? Foi um dom? Foi um relacionamento? Foi uma promoção financeira? O que eu te dei que te parou? Bom, o que vai acontecer? Deus vai te dar um tempo e Ele vai ver a sua administração. E se aquilo que nós temos não está sendo bem administrado, Deus vai transferir para alguém. Porque tudo na vida é transferível. E Deus ainda olha a terra procurando por pessoas para administrar as coisas. Deus ainda olha a terra procurando bons administradores. Pessoas que sejam fiéis. Onde Deus acha Davi? No campo, solitário, ninguém sabia quem era Davi. Porque Deus ainda está olhando. E Deus tira Davi de cuidar das ovelhas para ser rei. Querido, quem deu para Davi a chance de ser rei, não foram os líderes dele, não foi o pai dele, não foi nem um profeta, foi o próprio Deus. Talvez você está pensando assim: olha, eu não vou prosperar, não vou dar certo, meu pastor não gosta de mim, meus líderes não querem me prosperar, meus pais não acreditam em mim, minha família, e daí? E daí se eles não acreditam em você? De qualquer forma, seus pais não podem te levar para um certo nível. Quem tem que ver a sua boa administração e acreditar em você é Deus. É Ele que está olhando. É Ele que observa o que nós fazemos quando as luzes estão apagadas. Como nós administramos a nossa casa. Às vezes as pessoas perguntam assim: Heber, como é que você consegue pregar algo totalmente sobrenatural num dia e falar de coisas naturais no outro? Eu falei: porque tudo é o reino. E sabe o que eu percebi? Que a maioria das pessoas espirituais demais são fracassadas porque não sabem viver aqui, ó. Elas estão buscando tanto ali, ó, elas não sabem viver aqui. E a palavra nos ensina a viver nos dois mundos. E eu descobri que muitas pessoas não crescem porque não sabem o básico de gerenciamento e administração. Eles não entendem os princípios do reino de Deus. Eles acham que isso é coisa do diabo. Então quero que você entenda isso. Aquilo que você não administrar, Deus não pode colocar mais recursos na sua mão. É simples. Heber, eu cheguei no nível que eu estou estagnado. O que eu devo fazer? Primeiro, se arrependa. Se arrependa e fala: Senhor, eu vou ser fiel. Chega de estar no 10, eu quero ir para o 20. Se arrependa. Senhor, me perdoa toda a minha má administração daquilo que o Senhor me deu, dos meus dons que o Senhor me deu, como eu estou utilizando aquilo. Eu nunca esqueço, uma vez eu conversei com um rapaz que ele era artista plástico, e ele fez faculdade em Sarasota. E ele pintava quadros, fazia arte gráfica. E ele fez essa faculdade, a Faculdade de Sarasota de Artes é uma das melhores do mundo. E ele não conseguiu entrar no meio das artes para viver só de arte. E ele estava trabalhando num emprego que não tinha nada a ver com a sua área. Isso não acontece só aqui, acontece em qualquer lugar do mundo. Mas ele falava algo para mim, ele falou assim: Heber, sabe o que eu faço nos meus finais de semana? Eu utilizo as minhas artes para fazer algo, eu pinto. Mesmo que eu não vá receber nada por isso, mesmo que eu não consiga receber o meu recurso que eu preciso, não consigo viver daquilo que eu amo, mas eu continuo ainda trabalhando, eu continuo usando profeticamente. Às vezes o Senhor me leva para pintar profeticamente algo ou alguém que eu não conheço ainda. E foi interessante que eu levei um amigo meu para pregar nos Estados Unidos. E ele foi pregar nos Estados Unidos, ele contou o testemunho dele lá nos Estados Unidos, para a nossa igreja, God Provide, em Sarasota. Ele contou o testemunho lá. E esse meu amigo contou o testemunho, e a presença de Deus foi muito forte. E esse menino pegou e falou assim: cara, deixa eu te mostrar algo.
Ele falou, essa semana eu estava pintando e o Senhor me deu uma visão. Será que o seu testemunho está conectado com esse quadro? Aí ele pegou e mostrou o quadro. E exatamente aquilo que meu amigo viu no momento em que ele se converteu, a forma como era a igreja, esse rapaz tinha pintado. Exatamente. Uma semana antes. Sabe, Deus começou a prosperar esse rapaz por aquilo que ele estava utilizando. E ele falou, ele falou algo que eu não tinha pensado, não tinha raciocinado. Ele falou, olha, a faculdade que eu fiz, diferente das outras faculdades, se eu não utilizo o que eu tenho, eu perco. Quantos irmãos, por uma mentira do inimigo, não entendem que aquilo que eles não utilizam, eles perdem? A gente tem que aprender a administrar. Deus quer colocar mais nas nossas mãos. Deixa eu falar algo para você. A palavra profética é Deus mostrando para você o seu potencial. É Deus falando o seguinte, você acha que você é um carro 1.0. Mas você é muito mais do que isso, você é uma Ferrari. E quando Deus promete algo, alguém aqui tem alguma promessa absurda para a sua vida? Que Deus fez uma promessa assim absurda. Você fala, cara, não tem sentido, eu creio que vai acontecer, mas não faz sentido. Alguém aqui? Eu tenho essas promessas absurdas, é ou não é? Você fala, cara, Deus, vou te levar no mundo. Você fala, Deus, não sei nem falar inglês, não sei nem falar português, vou fazer isso na sua vida, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, e isso e aquilo outro. Você fala, Deus, não faz sentido. Sabe o que Deus está falando para você? Deus está te esticando. Ele está falando, você acha que corre até 20 por hora, mas você corre até 300. Mas você não vai correr 300 da noite para o dia. O que você tem que aprender a administrar 20, 40, 80, 100, 120, 160, até chegar a 300. Porque se você não aprender os níveis de freio, você vai correr e não vai conseguir parar. Isso se chama administração, naquilo que Deus quer gerar nas nossas vidas. E a minha pergunta: será que se eu orasse hoje, eu vou fazer uma oração? Deus, tira da vida do meu irmão, dos meus irmãos, tudo que eles não estão administrando direito. Seria uma bênção ou seria uma maldição? Você ficaria, Deus, pode tirar. Eu sei que eu estou administrando tudo muito bem. A minha posição, as minhas amizades, as minhas conexões, eu estou usando para o reino. Eu estou fazendo aquilo que é certo. Ou você vai te falar, eu acho que eu tenho que pensar melhor. A mão de Deus não vai aonde a nossa mão alcança. Nunca ouvi falar de um anjo que lava a louça. Você pode orar em línguas do jeito que você quiser, querido. Se você deixar as louças sujas em cima da pia, elas vão continuar sujas. Você pode orar por milagres, sinais, maravilhas, prodígios, mas não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque Deus não vai fazer naquilo que você pode fazer. Sabe o que eu venho aprendendo? Que a maioria das coisas que nós queremos não é Deus que está retendo. É a nossa mão que está encolhida. Nós estamos esperando um milagre. E Deus fala, eu faço milagres que você não pode fazer. E na maioria das vezes, o Senhor trabalha com a gente. Ele trabalha com a gente. Quando nós colocamos a mão, Ele coloca a mão. Quando nós buscamos, Ele busca. Esse é o nosso desafio nesses dias.
Quantos aqui tem promessas há mais de 20 anos, 15 anos que Deus fez na sua vida? Quantos aqui tem promessas? Tem promessas na sua vida que ainda não se cumpriram? Quantos aqui tem promessas? Eu tenho muitas promessas. Eu descobri que Deus já deu ok para que elas se cumprissem. A mão dele já está lá, está pronta. A pergunta é, se eu estou pronto. Pior do que não ter é ter e perder. Comece dentro de casa. A minha oração é para que você desconecte de tudo aquilo que é dos outros. Aquilo que Deus fez na vida dos outros, celebre, amém, glória a Deus, se inspire, mas não cuide. Cuide daquilo que é seu. Cuide do pouco que Deus colocou na sua mão. Seja fiel. Se Deus te abençoou com algo a mais, seja fiel com esse algo a mais. Continue submetendo ao Senhor. Eu tenho observado isso, por quê? Por que, Heber? Jesus ensina alguns princípios. Se você não sabe cuidar daquilo que é dos outros, como é que Deus pode dar o que é de vocês? Qual é o objetivo da nossa administração? Bom, para mim, estudando a palavra, eu descobri que a minha administração terrena é um treinamento para a minha administração eterna. No reino de Deus, a volta de Jesus, quero que você entenda isso, em nome de Jesus. Quando tudo for muito bonito, muito lindo, descer a Nova Jerusalém, existe uma promessa de Deus para continuar delegando a autoridade. Deus vai colocar reis sobre nações. Deus vai colocar reis sobre regiões. Deus vai colocar governadores. Deus vai confiar aos seus servos que foram justos e fiéis. Deus vai dar autoridade eterna para reis, para príncipes, para governadores. Existem recompensas. Algumas pessoas acham que no céu todo mundo é igual. Não, todo mundo não vai ser igual no céu. Isso não está na Bíblia. Deus ainda tem muito para fazer. Deus tem muito para realizar. Se você acha que você vai ao céu ficar cantando junto com os anjos, tocando harpinha e comendo uva, você está extremamente enganado. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para ser infrutífero. Na realidade, essa mentalidade de descanso, descanso, descanso para sempre é a mentalidade de quem foi escravo. Porque quem é livre gosta de ser produtivo. Deus nos criou para ser produtivos. Nós nos sentimos bem, nós somos realizados quando nós somos úteis. Qual é a maldição de Caim? É ser vagabundo. Ele ia plantar e nunca ia colher. Ele ia vagar de um lado para o outro. Deus nos chamou para ser eternamente frutíferos. E Ele gosta tanto de administração e gerenciamento. Vem comigo. Quantos sabem que Deus é eterno? Sim ou não? De eternidade a eternidade Ele é Deus. Nós não compreendemos o nível de eternidade. Deus que é eterno e vive, não tem como mensurar. Ele cria o homem. E quando Deus cria o homem, Ele cria a terra antes do homem. E olha que interessante, o Deus eterno cria o finito. O Deus infinito cria o finito. O Deus que é eterno cria o tempo. Estão comigo ou não? Deus eterno sabe o que é viver eternamente, mas agora Ele vai criar um homem e cria o tempo. Por que nós temos ideia de tempo? Por causa da luz do sol e da noite. Você sabe que um dia mudou porque teve dia
teve noite, vai ter outro dia, você tem ideia, por causa da luz. É interessante observar que se nós vivêssemos em luz o tempo inteiro, se não tivesse nenhuma sombra, nenhuma escuridão, você não saberia que horas são. Você não teria noção de tempo. Nós temos noção de tempo por causa da luz. E Einstein fala sobre isso. E olha que interessante. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para morrer. Ele nos criou para viver eternamente, sim ou não? Mas então por que Deus, que criou um ser eterno, colocou ele no tempo? Um Deus eterno cria um ser eterno no tempo. Por que Deus faz isso? Porque não adianta você ter eternidade se você não sabe administrar 24 horas. Como é que Deus vai te dar a eternidade se você não está aprendendo a lidar com o dia? E Deus sabe valorizar o dia. Querida, agradeça a Deus por tudo que Ele colocou nas suas mãos. E ore pela prosperidade da sua casa. Pare de amaldiçoar seu salário. Pare de amaldiçoar suas dificuldades. Pare de buscar aquilo que você não tem, aquilo que não lhe foi dado. E comece a ser fiel e bom administrador daquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Comece a glorificar a Deus por aquilo. Jesus podia ter pegado 5 pães e 2 peixes e falar: mas isso, sério mesmo? 5 pães e 2 peixes? Que luta, hein? Dificuldade. Jesus fala: me dá isso daqui. Oh Pai, obrigado. Essa é a provisão. É os 5 pães, são os 2 peixes. Essa é a provisão. Obrigado. E aquilo começa a multiplicar. Eu lembro que o Senhor falou para mim que ia me dar uma casa. Estava nos Estados Unidos, o Senhor falou: vou te dar uma casa. Eu falei: Deus, eu não economizei nenhum dinheiro. O Senhor falou para eu gastar, eu gastei. Tem hora que Deus fala para a gente gastar, como tem hora que Deus fala para a gente guardar. Eu falei: se o Senhor falou, então eu vou começar a orar em cima. Lá na minha cidade, Sarasota é um lugar legal. E eu e a Raíssa fomos orar na melhor região de Sarasota, na região das casas mais caras. E orávamos e profetizávamos: Senhor, é aqui. Oh, xarabacandarabassuia. Oh Deus, quanto custa uma casa aqui? 500 mil? Não, 500 mil é mais simples. 700 mil dólares. Outra casa de 2,5 milhões. Eu falei: Deus. E a gente tem versículos, eu não é? Tudo posso. Eu tudo posso, Senhor. A tua palavra diz que a fé move montanhas. Oh, rabachanda, labaçuia, vai ser profundo, vai ser uma transferência. Talvez, Senhor, eu estou orando aqui nesse exato momento e vai aparecer um empresário na porta. O Senhor vai fazer algo extraordinário, Ele vai me dar essa casa. Aí alguém perguntou: e o imposto? Não, esquenta não. Deus que fez, Ele vai prover. Deus falou assim: eu vou te dar uma casa, mas eu não vou te dar uma casa. Você quer, que casa você quer? Deus falou comigo. Aí eu fiquei pensando: Senhor, que casa que eu quero? Aí Deus: pensa bem antes de você me pedir. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. O Senhor falou assim: você nunca teve uma casa. Você sabe o que é ter uma casa nos Estados Unidos? Você sabe quanto custa? Aí eu falei: Senhor, me dê uma casa que eu consiga administrar.
Bom, de 700 mil, Deus me deu uma casa de 50. Não é a mansão, mas é uma casa que para mim é suficiente. Eu recebo meus convidados. Sabe o que eu descobri? Que nessa casa de 50 eu não estava conseguindo administrar. E essa casa foi o treinamento de Deus, e é o treinamento de Deus para que Deus pudesse me dar mais. Eu agradeço a Deus pela casa que eu tenho, sabe por quê? Porque Ele é um imposto que eu consigo pagar. Ela é a despesa que eu consigo pagar. É o ensinamento de Deus da administração. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não interessa onde você mora, não interessa o que você tem, você consegue administrar? Que no momento em que você aprender a administrar e for fiel, Deus vai te dar mais. Quero concluir com isso. Nunca julgue alguém pelo muito ou pelo pouco que ele tem. Porque às vezes, ouça, eu tenho 1 talento e o meu irmão tem 5 talentos. Ele já começou com 5 talentos. E todo o meu esforço, toda a minha administração vai gerar 2 talentos. E ainda que essa pessoa que já tem 5 talentos, ela não faça nada, ela ainda vai continuar com mais talentos que eu. Mas Deus não vai pedir contas pelo tanto de talento, mas Ele vai pedir contas daquilo que nós poderíamos ter feito. Porque o que tem 5 na mão de Deus deveria ter 10. Então, o que você tem? É pouco? É 1? Administre, cuide, ore, proteja. Administre, Senhor, é teu, é para a tua glória. E quando o seu dono chamar, você pega aquilo e utiliza. Sabe por que Deus está nos treinando? Ele está nos treinando, Ele está nos treinando. E a minha oração é, cara, Senhor, eu quero na eternidade, eu quero estar pronto para governar uma nação. Na eternidade eu quero governar um planeta. Rei Ebertel. Na eternidade eu quero estar pronto. Deus fala, porque você sabe administrar. Tem gente que acha que a morte muda tudo. Não, meu amigo. Comece agora. Comece aqui. Coloque-se em pé nessa noite, eu quero orar com você. Minha oração hoje para a sua vida é: Deus, ensina a administrar. Quantos profetas temos aqui? Pessoas que Deus dons de profecia, Deus deu dom de intercessão. Quantas pessoas que Deus colocou na sua vida? Quantos homens e mulheres que Deus colocou na sua vida riquezas, e você não tem sido fiel com elas? Deus te deu uma família, você pediu. Quantas pessoas oraram para ser mãe, para ser pai, pediu um casamento ao Senhor, e hoje tem reclamado daquilo. Sabe, você tem reclamado, não é porque o diabo tem entrado, é porque você não está conseguindo administrar. E hoje o Senhor está te chamando. É hora de você ter um arrependimento, é hora de você começar a orar. Porque se você buscar e administrar aquilo que eu coloquei na sua mão, eu vou prosperar a sua vida, eu vou te dar mais. Porque o desejo do coração do Pai é sempre nos dar mais. Comece a orar em línguas nessa hora.